eu ouço aquilo e falo, mas do que essa pessoa está falando, será, né? E aí, às vezes, alguém, ainda mais na academia, é muito comum o pessoal, de repente, puxar a Grécia Antiga. Eu fico doida com isso. Não, porque na Grécia Antiga eu falo, ai, que ótimo, isso realmente vai resolver os meus problemas, né? Saber de Atenas, nessa altura da minha vida, né? Do que eles faziam lá, né? Gente, é muito legal estudar história, mas essas definições, elas não colam para a gente poder pensar as nossas questões. E aí, cada vez mais eu fui procurando teorias e autores que as teorias pudessem trazer uma definição que significasse alguma coisa. E o Henrique Dussel, gente, que foi o que nós discutimos no primeiro dia da semana passada, no primeiro dia de aula, nesse livrinho que chama 20 Teses sobre Política, né, que foi um texto historicamente muito importante, que ele estava muito empolgado, né, Bruninho? Estava animadíssimo, com Lula no Brasil, Evo Morales na Bolívia, Rafael Correa no Equador, Michelle Bachelet no Chile, tinha a esquerda por tudo quanto é lugar, né, nos governos dos países latino-americanos, o Chávez na Venezuela, primavera latino-americana. Não gosto mais de usar muito esse termo, mas a ideia era essa, né? Como se alguma coisa muito nova pudesse acontecer a partir dali. E ele escreve um texto, 20 teses sobre política, muito inspirado, né, em tudo isso. E vai discutir, gente, nesse texto, um conceito que o Evo Morales, inclusive, usou muitas vezes, que é o conceito de poder obediencial, que eu trouxe para vocês no primeiro dia de aula. Quem manda deve mandar obedecendo. Quando você manda mandando, você domina. Você transforma o poder em dominação. E isso é tudo que nós não queremos. Então, o Dussel, ele sustenta a teoria política dele, as teses políticas que estão ali, nessa noção de poder obediencial. E a partir dessa noção de poder obediencial, ele vai destacar quem são, então, essas figuras que atuam no que seria o território da política, que é quem tem o poder político, que no caso é a comunidade, né? A gente falou um pouco sobre isso. Ele vai falar também sobre como que a comunidade ela consegue encaminhar as suas demandas, ou seja, encaminhar as suas necessidades para mediadores, ou seja, para instituições, para representantes. E aí aparece uma segunda figura aí, então, que são essas figuras que de alguma maneira vão mediar, realizar, que também são membros dessa comunidade, mas que vão assumir funções específicas, mas que ao assumir essas funções já tem que obedecer essa demanda inicial, vai trabalhar com uma definição de política que tem a ver, e hoje o Bruno vai trazer bastante isso para vocês, com a garantia da vida das comunidades, não tem a ver com tomar poder, se manter no poder, ou garantir privilégios individuais, ou seja, a política ela estaria a serviço, o campo do político ele é o campo que existe para que você garanta que as comunidades possam continuar vivendo e sobrevivendo, e a gente tem que pensar isso de maneira objetiva, subjetiva, da maneira mais ampla possível, é a isso que diz respeito à política, e nesse texto do Dussel, ele nos alerta também para um perigo que está sempre rondando, que é esse processo todo se corromper. Ou seja, a comunidade, ela detém o poder, mas a partir do momento que ela delega esse poder para outro, ou que ela delega o poder para alguém, efetivar esse poder ele pode se fetichizar, ele pode se corromper, e com isso se descolar da sua função original. Ele vai se distanciar até se descolar. Quando a gente começa a pensar um pouco nesse processo, a gente. Eu estava falando com o Bruno hoje quando a gente chegou aqui sobre isso, né? Às vezes a gente percebe o momento exato da corrupção ou da fetichização, que para o Dussel é a mesma coisa. Fetichizar é igual a corromper. É o momento em que
o poder ele já não está cumprindo mais a sua função, o seu papel, que é o de atender as comunidades. E aí, gente, no meio dessa conversa, no primeiro dia de aula, a gente falou sobre muita coisa. O texto específico que a gente discutiu nesse primeiro dia foi o 20 Tese sobre Política do Dussel, praticamente da tese 1 à tese 5. A gente não saiu muito desse texto. E se vocês tiverem alguma ponderação, alguma questão, alguma dúvida sobre isso, já gostaria de ouvir vocês. E depois, ou se não, passar para o Bruno, que vai amarrar tudo isso e avançar um pouquinho mais. Suzy, está me ouvindo? É a Rebeca aqui. Fala, Eu tenho Rebeca. uma dúvida, mas na verdade é de modo mais amplo, porque eu estou com o plano aqui das aulas e tem todas as indicações dos livros, dos textos, né? E aí eu estou com uma dúvida. É claro que o correto seria a gente ler os livros na íntegra, né? Mas não tenho esse tempo, assim, para fazer isso Ninguém agora. tem ainda. E aí eu queria saber como são as páginas, os capítulos, porque eu gostaria de ler antes, para a gente poder se preparar. E aí eu não achei, não sei se sou eu que não estou achando mesmo na referência, ou se não tem mesmo. A gente fez assim, Rebeca, para a primeira aula, eu tinha falado no próprio dia, né, que foi a tese 1 a 5, que aí, no caso, já ficou um trecho bem menor, né, do 20 teses. Então, se você olhar lá, no caso do material agora, mesmo sendo na leitura posterior, né, no texto do Dussel 20 teses, a parte específica seria essa da 1 a 5. Agora, no e-mail que o Bruno mandou com o link, para essa aula de hoje, ele tinha indicado os trechos precisos desses materiais que estavam indicados para a aula de hoje. Mas a gente vai fazer de todas, Rebeca, e colocar lá. Né? Pelo menos assim, de 3, 4 aulas, Desculpas, Bruno, que eu não me atentei ao e-mail que tinha essa informação. Não tem problema, é normal. Desculpa mesmo. Imagina, mas a gente já tinha colocado para de hoje ainda mesmo, Rebeca. Então ainda estamos com a tarefa de pontuar para vocês para as provas. É verdade, páginas de 4 a 24, desculpa. Isso, tá? E o do Dussel fica da 1 a 5, naturalmente, que vocês tiverem tempo, leiam todas as 20, mas enfim, já está muito bom de 1 a 5. E a gente vai sentar essa semana, Rebeca, para fazer de todas, pelo menos, né, fazer uma indicação, porque é bem legal ler antes mesmo, gente. O legal, o ideal é sempre aquilo, né, Rebeca? Ler antes e ler depois, né? Que é o que a gente tenta fazer e no final não consegue, né? Mas obrigada, viu, Suzy? Obrigada, imagina, Bruno. querida. Ô, Suzy, eu entendi que hoje ela era o Ladislau, eu me perdi também um pouco, porque eu falava, não, eu quero o Dussel. Aí alguém respondia lá, porque eu falei, eu não vi as outras teses, o que eu tenho que estudar? Né? Então, assim, eu fiquei um pouco perdida, pensei que fosse só eu, acho que não. Mas aí eu estou aqui até na página 12, lendo o Ladislau, que no começo já me trouxe uma angústia, que eu falei assim, nossa, ver essas questões de minério, petróleo, mas quando começou a entrar na questão política, eu já comecei a me empolgar, só já para adiantar um pouco. Mércia, a ideia é a seguinte, gente, esse título, Economia Política em Perspectiva Popular, vai ter Dussel de muitas maneiras aí, a gente vai trazer, e vocês vão ver que na fala do Bruno vai estar muito presente isso também. Mas a gente vai acrescentando alguns materiais a cada aula para a gente ir avançando nas definições. Porque se vocês olharem lá o programa, a gente tem uma tarefa de tentar juntos e juntas e definindo algumas coisas, né? Política, economia política, capitalismo, desigualdade social, subcidadania, mas vai ser um vai e vem, Mércia. E assim, Dudu, se a gente fosse estudar às 20, a gente ia, né, pegar um curso para fazer isso, porque tem muitas questões ali. Mas eu recomendo muito assim que vocês peguem essas 5 primeiras, e o Bruno disponibilizou lá no material também o livro dele, se pôs lá também, né, Bruninho? Como que é o título mesmo, Bruno? Fetichização do poder como fundamento da corrupção. Fetichização do poder como fundamento da corrupção, que é um livro do Bruno mesmo, que é o resultado da dissertação de mestrado dele, e que é muito bom, gente. Eu participei da banca, muito feliz. E o livro ficou muito bom. E ajuda muito, inclusive, gente, porque o Dussel tem hora que ele não facilita a vida, né? A gente vai ler e tem hora que dá uma travada. E aí o Bruno deu uma força, assim, de dar uma explicada em umas coisas que ajudou bastante. Mas não se preocupem que a gente vai criar um roteirinho para ajudar vocês a se localizarem com as leituras, tá? Vamos que vamos então, mais questões? Alguém quer fazer algum comentário?
Então vamos lá. Então vamos, Bruninho. E o povo, quando quiser falar, ou vai levantando a mão, ou abre o microfone, como vocês quiserem, tá? À vontade, por favor, minha gente. Eu agradeço muito a paciência de vocês e o cuidado de poder trocar essa ideia aqui com a gente, me ouvir um pouquinho. Bom, eu não vou alongar muito esse comecinho, mas eu vou aproveitar o gancho, então, da gente falar sobre a fetichização do poder como fundamento da corrupção para o Dussel. E isso que foi discutido na semana passada. Quem não participou, tudo bem, não se desespere, a gente vai dar uma repassada em alguns pontos, continuar a conversa e sempre reforçar. Sei que não é possível estar sempre junto, participar toda semana, mas está tudo muito linkadinho de uma aula para outra, a gente vai tentar deixar bem arranjado esse movimento, tá bom? E ó, eu vou apresentar aqui um slide para não perder o costume, já que a gente está à distância, pelo menos isso, já que nem lousa tem para a gente poder rabiscar junto e fazer algumas coisas interessantes nesse modelo aqui de encontros remotos, por enquanto. Espero que a gente possa encontrar presencialmente em breve. Mas, por favor, perguntas, questões, apontamentos, críticas, vamos conversar, podem e devem todas e todos interromper aqui as conversas, não interromper não, é fazer intervenções, porque isso é muito importante, não atrapalha de nenhuma maneira, pelo contrário, tá? Então, eu vou compartilhar aqui os slides, mas quem quiser comentar alguma coisa, tal, ou aperta o botãozinho para levantar a mão. Se eu demorei para responder, pode abrir o microfone, porque pode ser que a gente não percebeu, ou se alguém percebeu que alguém falou algo, pode me chamar a atenção, e a gente vai trabalhando junto, tudo bem? Já está aparecendo para vocês? Tá aparecendo, Bruninho. Tá bonito isso aqui, hein? Ah, né, aqui Toda eu vez que tô vocês fazem slides, eu fico chateada, porque os meus slides são muito pobrinhos, entendeu? Tá É, sossegado aqui, ó. tá Bonitinho, tô bonito até isso. animado. Mas hoje então, a gente vai discutir a produção e reprodução da vida das comunidades, certo? Que é uma referência ali no tema do Dussel, mas não só sobre a política. A gente vai ver como isso vai se articular com a questão da economia, que é aquilo que a gente está aqui se propondo ao trabalhar a economia política. Na semana que vem a gente vai até usar uma parte das definições que a gente utilizar hoje para discutir como nós nos organizamos e vivemos hoje, não como nós nos reproduzimos diariamente, e às vezes a gente nem percebe como essas coisas se dão, tá? Então, o que o Dúcio apresentou e que foi visto na semana passada, que existe uma coisa que é a fonte do poder, a comunidade viva, né? Ela é com sua vontade de viver ou a necessidade de viver. A gente está querendo aqui, como comunidades humanas, querer viver, sobreviver e tudo mais. E para a gente poder realizar esse projeto de vida nosso, de todos e todas, não sei aqui quem tem filhos e filhas, mas que se organiza, por exemplo, em casa, para que o filho e a filha possa ter acesso a coisas básicas, a ter pelo menos alguns momentos de diversão, de desenvolvimento, para que esteja bem, para que consiga ter um progresso na vida. Agora a gente pensa isso de maneira ampliada, a nossa comunidade toda. Todo mundo quer estar tentando fazer isso, então a gente organiza nossas comunidades para isso. Então, nós, como comunidade, somos o ponto de referência para todo projeto possível que a gente faz. Então, para poder ficar vivo, a gente precisa se organizar. Não dá para todo mundo fazer a mesma coisa, nem fazer o que cada um só quer. Né? Tipo, tô a fim de fazer isso, o outro a fim de fazer aquilo. Então, para a gente fazer isso, para a gente realizar os nossos projetos comunitariamente, a gente desenvolve ou cria instituições, que são meios para realizar esse projeto. Então, precisamos aqui organizar para que todo mundo possa ter uma formação mínima. Então, a gente cria uma instituição escola, que vai tentar atender crianças, adolescentes, para que se formem de alguma maneira. A gente precisa de um espaço em que aqueles que estão doentes, convalescendo, possam ser cuidados. Então, a gente cria uma instituição, um hospital. A gente vai criando instituições para solucionar esses problemas e que a gente possa prosseguir na nossa vida, a comunidade persista, né? Então, é o ponto de partida. A comunidade, ela é a referência, e não a própria instituição. Porque a escola pela escola, as paredes da escola, os cargos da escola, ou as paredes dos hospitais, e os cargos que existem dentro dos hospitais, sozinhos não faz sentido nenhum. Eles só têm função em referência a quem eles atendem. Então, é esse ponto que às vezes a gente se perde. Parece que as coisas estão fragmentadas, cada uma no seu cantinho, funciona por si mesmas. E se isso já aparece para a gente assim, é porque até na nossa cabeça já está meio corrompida a função das coisas. Então, esse é o grande lance dessa discussão do que o Dúcio trouxe, que a Suzy trabalhou com a gente aqui na semana passada, teve essa troca de ideia a respeito.
Então, a comunidade ela é o ponto de partida, ela é a referência para todas as organizações humanas e também para a gente poder fazer a crítica do modo como a gente se organiza. Eu vou criticar o hospital não só pelo funcionamento ruim que tem. Às vezes na UBS, aqui perto de casa, a gente precisa levar a aluna, demora lá na fila e tudo mais, minha filhinha. Bom, isso é um problema? É um problemaço, mas o problema não está só na fila. Esse é a ponta do problema. O fundamento de todo esse processo é bem antes. E aí a gente faz uma crítica que não é só precisa acelerar a fila, é preciso entender por que essa fila está grande. Por que o serviço é precarizado nas comunidades mais afastadas e é mais bem servido nas comunidades mais centrais? Por que determinados planos de saúde podem vender e privilegiar algumas pessoas a preços muito elevados e a maior parte das pessoas que não tem como pagar não pode ter? Então, qual é a raiz desse problema, né? Qual é a fonte dele? Então, e nisso a gente chega na vida da comunidade, que é a referência para a gente poder fazer as críticas, tá bom? Lembrando, qualquer apontamento, crítica, comentário, fiquem à vontade. Então, quando uma produção nossa, uma instituição, começa a funcionar por si mesma, ela está corrompida, fetichizada, porque a função dela é atender a comunidade que a criou, vamos dizer assim. Então, o critério fundamental para toda organização são as comunidades que criam os meios para realizar seus projetos, as nossas instituições. E aí a gente tem uma coisa que a gente poderia chamar, então, qual que é o critério que é fruto desse tipo de pensamento que o Dussel produz, que é assim, se a gente traduzisse tudo isso numa frase, seria o critério para a gente poder fazer a crítica das instituições e criar novas instituições é que elas devem produzir, reproduzir e desenvolver a vida da comunidade. Então, são esses três verbos em referência à comunidade que é o que ajuda a gente a fazer a crítica daquilo que está corrompido e também a pensar como a gente vai criar novas instituições, quais são as funções delas. Produzir, reproduzir e desenvolver a vida da comunidade. Isso pensando muito no âmbito da política, né? Então, por que a gente se organiza politicamente? Para garantir que a vida possa ser produzida, reproduzida e desenvolvida nas nossas comunidades. Se isso não está acontecendo, por que não está acontecendo? As instituições estão corrompidas, algo está interrompendo a relação da comunidade que cria algo para poder sobreviver e esse instrumento, esse meio para a sobrevivência, ou para a permanência da vida, para o desenvolvimento da vida. Mas aí uma pergunta importante, né? A gente está começando agora a sair um pouquinho do âmbito da política, querendo ou não. Quando a gente começa a falar sobre produzir, reproduzir a vida, a garantir as condições necessárias para que a vida permaneça, se desenvolva e tudo mais, caso alguém queira se manifestar, o que é necessário, ou qual é o ponto de partida, o que a gente precisa pensar quando você fala sobre produzir, reproduzir e desenvolver a vida da comunidade? Qual é a primeira coisa que vem na sua cabeça que é necessário, fundamental? Mércia, por favor. Não, eu estou pensando aqui que para esse desenvolvimento parece que não é tão simples quando se escuta as demandas de uma comunidade, mas ao mesmo tempo o processo de que o que é corromper-se depende da visão em que eu tenho, porque ele pode também entender como um assistencialismo, não? Ou eu estou confundindo? Podemos, a gente pode entender como um assistencialismo se a gente imaginar, Messi, que a instituição está funcionando meio que de fora da comunidade, atendendo ou entregando como quase que um favor para o grupo ou para a comunidade. Mas não, a gente tem que perceber que nessa estrutura que a gente está desenvolvendo aqui, a instituição ela é parte constituinte dessa comunidade. É quando ela aparece como se fosse algo fora que está servindo e dando assistência, já está errado, já tem algum problema anterior. Não sei se ficou, se eu mais piorei do que ajudei. Não, ajudou a refletir. Já entendi o caminho que tem que ir, mais ou menos. Porque o grande lance é que essa instituição que está servindo à comunidade, quando produz produz um bem,
quando tem um serviço que atende essa comunidade, uma estrutura, um tipo de organização que está atendendo essa comunidade, não é um assistencialismo, porque não está fora, é a comunidade criando para si mesma. Então, quando ela aparece como algo externo da comunidade, já tem algum problema. A gente tem que tentar rearticular isso daí. Exatamente porque a gente pensa, por exemplo, o Estado como algo separado da gente, o mercado como algo separado da gente, separado literalmente, não só porque é outra coisa, porque realmente é outra coisa, mas separado, tipo, aqui tem o povo e lá tem essas instituições que estão abstratamente funcionando à parte. Isso já é algo que a gente não está percebendo. Foi a gente que cria isso e a gente que sustenta essas relações. Então, na verdade, elas não estão separadas, elas fazem parte do nosso dia a dia. Mas por que parece que está separado, que está rompido? Isso é uma questão para a gente ir trabalhando. Ajudou mesmo ou foi só piorou? Não, eu acho que mais pela frente ela vai acabando e respondendo, porque eu estou fazendo o link, vou ligando, lembrando da prática, eu acho que eu não vou ter todas as respostas hoje, eu estou... E nem eu, então estamos juntos nesse barco. Mas não sei se tem algum tema ou alguma coisa, algum conteúdo que vocês imaginam que é o fundamental, o ponto de partida, assim, para a gente poder produzir, reproduzir e desenvolver a vida da comunidade. A primeira coisa que precisa ter, ou a primeira coisa que precisa acontecer, precisa estar garantido para todo mundo. Ô, Bruno, não sei, me vem aqui a questão da participação, né? Quer dizer, uma participação efetiva, né? Acho que é uma condição primeira, né, para que haja essa conexão entre a instituição e a comunidade. A comunidade tem que participar ativamente da instituição. Seria por aí? Justo, não, sem dúvida. Acho que esse é o grande lance da gente recuperar o papel fundamental da comunidade, é que se a gente não participa, não está ativo, as instituições vão se corrompendo, mesmo se distanciando, e a gente nunca recupera elas para poder transformar. E qual seria a nossa primeira exigência para essas instituições? Primeira demanda, a mais fundamental, aquilo que vocês imaginam, e a gente vai participar vai participar aqui, tomar decisões, e nossa, isso aqui não posso abrir mão. Preciso comer. Tá boa essa, não? Essa é uma boa também. Comer demais. Precisamos comer, pode ser Como que é aquela frase do Dussel? Como é que é? Precisamos... eu não lembro agora. Não pensar realmente, mas eu esqueci agora. A primeira ação humana não é pensar, não é compreender racionalmente, mas compreender abstratamente, mas comer realmente. Comer realmente. Eu gosto muito dessa frase. Eu também adoro essa frase. Lembrar a gente que se não comer, não dá para participar também. Ou não dá para e acho que é legal essa provocação, porque pega o que a Mércia estava trazendo, né? É muito fácil, né, as pessoas transformarem algumas ações ou julgarem algumas ações como assistencialismo, desconsiderando que sem algumas ações o comer realmente não acontece. E sem o comer realmente, como participar, né? Que é o que a Marília está trazendo como fundamental para que não haja o descolamento, que a produção tem que ser coletiva. E acompanhando, acho que o que a Kátia colocou aqui, ela tinha comentado que não pode abrir o mic nem o vídeo no momento, mas a Kátia colocou aqui no chat, não sei quem está podendo acompanhar, mas como que trabalhadores passam cerca de 2 horas no trajeto de trabalho cotidianamente, com a carga de horário de pelo menos 9 horas diárias, conseguem participar ativamente da vida da comunidade? Essa pergunta é muito importante, porque o grande lance seria, para poder participar, eu preciso ter tempo para isso. Mas eu não estou tendo tempo, porque eu estou tendo que gastar meu tempo para me manter vivo. E para me manter vivo, eu tenho que trabalhar 300 horas do dia, 300 horas no ônibus, porque antes de poder participar, eu preciso, então, garantir outras condições, que aí acho que também tem a ver, não sei se eu estou viajando, com o que a Jéssica comentou. Já que estamos falando de economia, sobre dinheiro, quer dizer, é necessário a gente ter dinheiro, acho que é isso, né, Jéssica? Se eu estiver equivocado, mas é meio que isso, a gente precisa disso, é fundamental, aparentemente, você ter isso para poder sobreviver, para poder se manter vivo. E acho que a Cleide tinha aberto o microfone. Desculpa, Cleide, acho que eu te interrompi. Eu ia escrever, mas aí que eu fiquei pensando assim, Bruno, quando você estava falando, eu fiquei imaginando assim as necessidades
básicas que o ser humano precisa, né? Eu pensei por aí, né? Eu acho que a Suzy falou aí o comer. Aí eu estava imaginando o comer, o vestir, ter uma educação. Eu estou imaginando os básicos do básico, né? Outro dia eu fiquei pensando nisso. Eu falei, a gente luta tanto por uma coisa tão básica, né? Uma coisa tão necessária, seria tão bom. Aí eu fiquei imaginando como será nos outros países que já conseguiram, tipo, a educação, que não tem problema com a alimentação. Porque, assim, quando me pega isso, eu fico pensando que as instituições, quando se cria as instituições, seriam para garantir essas necessidades humanas, né? Perfeito. Não sei se é por aí. Perfeito. A gente cria instituições para garantir essas coisas, porque sem isso a gente não vive. Sem comer, sem ter teto. Casa, a possibilidade de ter um lugar que quando está chovendo, você se protege. Um frio lascado, que nem a gente está vivendo de ontem para hoje, que, meu Jesus Cristo, como foi frio essa madrugada, como foi frio essa tarde, está sendo frio essa noite. Ter um teto para se proteger minimamente, isso não é um luxo, isso é uma necessidade para você poder sobreviver. E não é só sobreviver individualmente, para comunidades sobreviverem, para a vida humana prosseguir. Então, para minha família poder sobreviver, para os meus filhos poderem sobreviver, para essa coisa toda se desenrolar. Então, é perfeito isso, que a gente cria instituições para que essas condições, que não são básicas do tipo, sem isso não há vida possível. Então, para que a vida permaneça, para que ela produza, reproduza e se desenvolva, tem necessidades que não tem como você abrir mão, não são preferências. A gente não prefere se vai comer ou não. A gente necessita comer. Então, isso tem que estar saciado para que outras coisas sejam possíveis. A gente necessita de água. Isso precisa estar saciado para que a gente consiga desenvolver outras coisas. A gente necessita de teto. Então, se a gente quiser um desenvolvimento amplo, essas coisas precisam estar satisfeitas, né? Então, a comunidade, ela depende disso. Nós, como pessoas, e a comunidade aqui eu estou pensando de um jeito muito amplo, nós mesmos, todos e todas aqui, juntas, como a gente se reproduz diariamente, e nem percebe como a gente depende uns dos outros e do trabalho uns dos outros. E, por exemplo, para a gente poder estar trocando uma ideia aqui, alguém aperta algum botão diariamente para minha energia não cair, alguém faz manutenção diariamente no cabo, eu não conheço a pessoa, mas sem ela, não teria aqui luz elétrica, ou mesmo internet funcionando, ou mesmo alguém trabalhou para o computador está aqui na minha frente funcionando bonitinho, e apesar de todos os percalços ainda está vivo e aqui funcionando. Quer dizer, olha como nós vivemos comunitariamente, nos reproduzimos comunitariamente, dependemos de gente que a gente nem conhece. Sem a vida dessas pessoas, nós não estaríamos aqui desenvolvendo o que a gente desenvolve. O arroz que chega em casa, o feijão que chega em casa, o acesso à água, que alguém conseguiu fazer algum trampo lá para o saneamento chegar, ou mesmo depois para poder tomar água. Alguém está trabalhando para essas coisas acontecerem. Ou seja, tem um monte de gente ativa participando, construindo. É uma comunidade que às vezes não se percebe como comunidade, mas ela é necessariamente uma comunidade. Então, é disso que a gente está falando, a gente fala de comunidade bem amplo mesmo. E que essas necessidades que a gente chama de básicas, as mínimas, ou quer dizer, que não daria nem para chamar só de básica, é necessidade, porque não tem como você fazer qualquer outra coisa sem ter isso satisfeito, né? Então, a gente depende de perceber a diferença, a distinção entre aquilo que a gente não pode abrir mão para que a vida se reproduza, se desenvolva, e daquilo que vem depois dessas necessidades estarem satisfeitas ou de alguma maneira satisfeitas. Então a gente precisa de comida, precisa de água, precisa de teto, precisa disso e tudo mais. E aí essas decisões, comida, água, teto e tal, elas já não são só do âmbito da política. Vocês percebem, a gente começa a entrar em outro âmbito. E já vou aproveitar, então, aqui tanto o comentário da Jéssica, que eu já falei do dinheiro, que eu espero ter entendido certo, se eu não entendi, você me corrige depois, Jéssica, por favor. E da Kátia, de novo aqui, que é a importância do desenvolvimento da comunitária como fonte da economia popular. Exatamente, para poder ampliar, é uma pergunta, né? Como é que a gente pode ampliar isso? Pensar de maneira popular essa economia, para isso, para a gente poder fazer isso, a gente precisa partir dessa noção de que
coisas precisam estar satisfeitas. São necessidades que não são preferências. Elas são ponto de partida. Comer, beber, ter teto. E, bom, e aí por aí a gente vai começar a elencar uma série de necessidades para que a gente se produza, se reproduza e se desenvolva. Alguém tem mais algum comentário, apontamento, crítica, dúvida por aí? Ah, valeu, Jéssica. Sim, não, talvez. Mas vocês conseguem perceber que agora a gente já está saindo não só do âmbito da política, de como que a gente se organiza para criar uma instituição para realizar, mas a gente está vendo agora quais são as necessidades que a gente precisa ter saciadas para poder fazer essas coisas. E essas necessidades, elas dependem de um cálculo, de um jeito da gente pensar como a gente vai se organizar para que elas sejam acessadas por todos, distribuídas por todos. E, bom, e a gente vai ver algumas coisas. O que é economia, então? Que é nesse âmbito que a gente está entrando, da economia. Quando vocês ouvem a palavra economia, qual a primeira coisa que vem na cabeça? Por favor. Para a gente construir a nossa imagem de economia. Então, não é o que é aquilo que é certo, o que é economia, mas o que nós imaginamos ser economia. Primeiras impressões. A primeira vez que fala a palavra assim, economia, a primeira coisa que me vem na cabeça é economizar dinheiro, tentar, ou a palavra em si, dinheiro mesmo. Boa, Glá, obrigado por compartilhar. Aqui, acho que é a mesma coisa que a Letícia colocou, Letícia também, movimentação de dinheiro, investimentos, economizar dinheiro. A Cátia colocou produzir dinheiro, economizar dinheiro. Olha que doideira. Economizar dinheiro, a gente já está usando a expressão economizar como se poupar, guardar, só fazer um uso desse dinheiro. Olha que bacana, né? Então, nós temos aqui investimentos, dinheiro, o que mais? Saber usar os recursos necessários para o bem-estar, boa. Edson colocou trabalho, pô, fundamental. Economia, tem a ver com trabalho, está articulado com esse tema, com esse ponto. O que mais? Mais alguém? Tem mais alguma imagem? Você fala, meu, veio uma imagem na minha cabeça até. Eu tenho um monte de imagens que eu já vou compartilhar que veio na minha cabeça desde a primeira vez que eu vi a palavra economia, que me dava um pesadelo até. Para depois negar todas elas, né, Bruno? Exatamente, a gente prende tudo lá e joga depois tudo fora. Para que é religioso é o processo de iconoclastia, quebrar os ídolos que estão na cabeça. A gente vai quebrando tudo tal, para tentar construir umas coisas diferentes. Que mais? Alguém tem mais alguma? Dinheiro, economia, economizar o dinheiro, fazer um bom uso do recurso do dinheiro, investimentos, trabalho, recursos necessários ao bem-estar, produzir dinheiro. Teoria 1, modelo 2. Eu tenho uma imagem que vem na minha cabeça. Compreendendo o ciclo produtivo. Boa, obrigado, Kátia. Eu vou usar muito essa expressão, acho que vou aproveitar que foi trazida para nós. Porquinho para guardar moeda. Pronto. É isso mesmo. Distribuição, consumo, bem de serviço, mercado, capital. Putz, é maravilhoso. Administração, economia e administração, parece uma coisa que está bem articulada, e está mesmo, faz muito sentido. Débora, obrigado. E a Flávia também. Valor do trabalho, putz, por aí. Estamos indo bem. As nossas imagens, né? O Júlio comentou. As necessidades primárias são as relacionadas à sobrevivência. Seria necessidade de comida, show. E o bem-estar físico e bem-estar. Pô, é isso aí, tamo junto, Júlio. É nessa pegada mesmo, cara. São as necessidades que a gente depende, não tem como abrir mão delas. Não dá para escolher se eu vou comer ou não. Eu preciso comer. Negar o acesso à comida é me conduzir à morte, vamos dizer assim. Entendeu? Então, um grau de violência muito forte. Cadê? Deixa eu ver o que mais temos aqui. Tentar acompanhar aqui bonitinho. Compras em comum. Comprávamos na cooperativa, repassávamos para a família por um preço menor. Pronto, essa é uma articulação de economia maravilhosa. Então tentando fazer um grau de cooperação, de troca, em que a gente cobre o preço menor, passa por dinheiro, passa por administração, passa por ciclo produtivo, que a gente estava comentando, por produção também. E na minha cabeça, quando eu falo de economia, quando eu sempre falei de economia, vinha gráfico. Eu odeio gráfico, porque eu sou muito ruim de matemática. Hoje estou tentando melhorar na minha vida. Melhorei consideravelmente. Mas ainda sou muito ruim. Morro de medo de gráfico, essas coisas todas.
e vinha aquelas imagens do Jornal Nacional, sabe? Quando você liga o Jornal Nacional, e foi economia, tela azul, verde, aí tem umas notas e sempre um gráfico O para Dow baixo. Jones subiu, a Bovespa desceu, fechou Faça a em mínima baixa, ideia fechou que em alta. é isso aí, fechou em alta, fechou em Faz baixa, o dólar tá 40 alto. anos que eu escuto o William Bonner falando isso. Bom, o William Bonner não, né? Mas os outros. Subiu, desceu. Eu não faço a mínima ideia do que isso significa, mas de alguma maneira isso estava interferindo na minha vida. Para mim era sempre isso, é gráfico, é número. Bom, essas imagens que a gente tem na cabeça. Estatística, pronto, que a mais colocou, exatamente isso. Já vou falando, meu Deus. O mercado está nervoso, eu adoro isso. O mercado está nervoso, o mercado está aquecido, num dia frio como esse, que bom, está com a vantagem sobre nós. Então, temos essas falas, essas imagens, essas cenas, essa coisa toda, e dinheiro, me parece, que é o central que aparece na nossa cabeça quando a gente fala sobre economia. Dinheiro. Então vamos lá. Vamos trabalhar essa ideia de economia. Vamos definir o campo econômico. Vai ser muito semelhante a um movimento que foi feito na semana passada para falar sobre político. Pronto, a Idete colocou uma muito boa aqui. Obrigado por compartilhar essa. Que é usar o mínimo para não ter desperdício. Muito fera, Ildete, porque isso aí vai acompanhar todos os nossos encontros, que é uma maneira da gente pensar, racionalizar o uso que a gente faz das coisas. E isso é fundamental para a economia. Na verdade, a estrutura básica de boa parte do que a gente vai desenvolver aqui. Então, se liguem, ou nos liguemos. A economia, para não perder o costumeiro exemplo de explicar como é que é, o significado da palavra, de onde ela vem, etimologia, essa coisa toda, vamos pegar aqui economia, que seria de oikos, talvez muitos de vocês, muitas já conheçam essa expressão, essa definição, mas a gente vai passar por ela só para a gente poder articular algumas coisas, que é a casa, e nomos, que seria a ordem, regra, organização geral, como que a gente organiza a casa, a ordem da casa, a regra da casa. Essa é o que significa a palavra economia. Oikos, casa. Nomos, ordem, regra e tal. Então, qual que é a nossa ordem da casa? Como a gente regula a nossa casa, organiza a nossa casa, estrutura a nossa casa para poder para que ela se mantenha, né? Então, como que a gente organiza ela para que a casa continue existindo, continue funcionando, os recursos estejam distribuídos dentro dela, como que a gente vai fazer para que a casa persista, não caia? Eu gosto muito de usar um exemplo. Não, vou usar esse exemplo já. Vou usar daqui a pouquinho. Mas, então, temos uma definição geral que já ajuda a gente a pensar algumas coisas. Como que um ambiente, dentro de um ambiente, seja a casa, vamos pensar agora a casa de um jeito bem abstrato, dentro de um ambiente, de um espaço, com um grupo de pessoas, coletivamente, se organiza para que todo mundo se sustente. Seria isso, mais ou menos, o campo do econômico, ou o campo da economia. Como que a gente vai fazer para que todo mundo permaneça vivo, para que essa casa não caia, para que a gente tenha recurso em um momento que passe por uma dificuldade, de garantir que a gente consiga cuidar dessa casa. Por exemplo, antes da gente entrar aqui, eu estava comentando com a Suzy, essa parede aqui de trás, não dá para ver no vídeo, mas está com uma rachadura que vai daqui, bom, é quase metade da parede toda rachada, porque teve uma infiltração, tal, teve que tirar todo o reboco, pintar a parede de novo, aquela coisa toda. Só que para isso eu preciso de ter um recurso ou meios, material, tudo isso para que eu possa arrumar a parede aqui de casa. Então, eu vou precisar ter a mascorrida, vou precisar arranjar o martelo lá, a marreta para poder derrubar a casca da parede, talvez uns tijolos junto, precisa do concreto, precisa de tudo isso junto, todos esses materiais, esses recursos e tudo mais a mão de obra. Quer dizer, vamos ter que juntar as forças do pessoal aqui de casa para poder tirar a parede, passar de novo tudo, pintar de novo tudo, esperar um tempo para ver se não tem infiltração de novo, essa coisa toda. Eu preciso de recursos garantidos, que tem a ver com o que a Eudete comentou, para que seja possível. Se eu não tiver tido um planejamento dos recursos que a gente tem, como que a gente vai guardar, como a gente vai fazer, se não tiver a gente não consegue realizar. Então, qual é a ordem de casa
para que a gente consiga se manter. Planejar a nossa persistência, a nossa permanência, a nossa manutenção. Tudo bem? Espero que faça sentido isso que eu estou comentando. Mas é porque, quando a gente fala assim, a gente começa a entender melhor qual é o ponto de partida da economia. Então, aqui a última frase aqui desse slide, ela diz o seguinte: o campo econômico diz respeito às instituições, projetos e ações que visam ordenar a garantia das condições de manutenção ou reprodução de uma comunidade. Então, ordenar a garantia das condições de manutenção ou reprodução da comunidade. Se o critério da política era produzir, reproduzir e desenvolver a vida, para isso que a gente cria as instituições, o econômico, ou o âmbito da economia, é a gente olhar como que a gente garante as condições para que essa comunidade permaneça. Não só as instituições que a gente vai criar, mas mesmo que a gente crie instituições para a gente fazer as coisas, o que a gente tem em mãos? O que a gente tem disponível? Quais são as condições mínimas para que a gente consiga subsistir? Dá para perceber a diferença? Ainda está um pouquinho confuso? Tá meio embaçado? Não, tá de boa. Então, é disso que a gente está falando de economia. Vamos pensar nas condições para que a gente se mantenha. Não só quais as instituições que a gente vai criar, mas como a gente vai usar os recursos, o básico, o mínimo, os limites, para a gente poder desenvolver os nossos projetos. Por exemplo, seria excelente que um determinado bem fosse distribuído para todo mundo. Vamos pensar assim. Mas aí a gente olha e vê que não vai dar, porque os recursos que a gente tem não dá para fazer isso com todo mundo. Aí a gente tem que avaliar. Vale a pena ter esse bem? Vamos mudar o nosso projeto? Quais são as condições que a gente tem? Então vamos planejando de pouquinho a pouquinho. Isso foi só um exemplo que eu dei aqui para a gente poder pensar um pouquinho. Opa, foi mal. Antes que eu esqueça. Vou usar uma metáfora, porque é uma metáfora muito conhecida, muito popular, muito popularizada, e que ajuda a gente a trabalhar esse tema da economia. Que a metáfora é a seguinte: tem uma história muito conhecida do nosso excelentíssimo Jesus de Nazaré, que ele diz o seguinte, tem uma parábola que ele conta, que ele fala, você precisa construir sua casa num lugar firme, numa rocha e não na areia, porque se você constrói na rocha, você se sustenta, se você constrói na areia, ela cai. A gente precisa pensar qual é aquilo que é fundamental, ou seja, qual é a rocha, qual é o ponto de partida no qual se constrói uma casa que ela se sustente. E não confundir essa base com o que seria areia, vamos dizer assim, aquilo que não sustenta. Exemplo. É fundamental, ou a única maneira da gente se organizar para poder sobreviver na nossa história é o mercado? Será que já existiu comunidades que não precisaram de mercado e elas persistiram por milênios? Então, o mercado, como uma instituição, como uma coisa, ela não pode ser a rocha em cima da qual você constrói a casa, porque ela pode ser mudada, ela pode ser transformada, ela pode ser, dá para abrir mão dela. Ou seja, o mercado é uma instituição que dá para mudar. A gente que construiu, a gente pode fazer outra coisa com ela. Ou com ele, né? Com o mercado. Uma cooperativa, ela é o ponto de partida? Não, ela é uma possibilidade. A gente pode construir uma cooperativa. Mas dá para organizar de outras maneiras, não só em cooperativa. Então também não é o ponto de partida. Qual é o fundamento do qual não dá para abrir mão? Então, quais são as condições fundamentais? Não são as instituições que a gente cria ou o jeito que a gente se organiza. Mas tem outra coisa mais fundamental. E aí vem um ponto que a gente vai trabalhar aqui para poder desenrolar o nosso tema, mas eu queria ouvir um pouquinho. Alguém tem alguma dúvida, crítica, apontamento? Tá, uma reflexão, gostaria de compartilhar. Deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa aqui. Aqui no nosso chat. O José Genaro perguntou, né? E quem cria as instituições? Bom, alguém gostaria de comentar? Tá de boa? Ou sigo eu? Ninguém? Nós mesmos, né? A comunidade. Basicamente, somos nós. Nós criamos instituições. Então, mas aí,
entra... Quando eu coloquei quem cria, eu coloquei no sentido de uma provocação, porque você falou que as instituições que dão sustentação, que fazem a vida, a garantia da vida, a reprodução e manutenção. Então, aí quando a gente fala nós, eu acho que é muito amplo, né? Se a gente pegar nós não criamos instituições, o Banco Central não é instituição que nós, comunidade, aqui, a gente tem condição de criar. O mercado é um ente que parece um deus do Olimpo, né? Então, qual o grau de instituição que a gente consegue criar e a influência que essas instituições que a gente no território consegue. E a gente começa a trabalhar, você falando, de qual tamanho de comunidade que a gente está falando. Eu acho que isso seria importante a gente definir. Show de bola, José. Agradeço muito. Alguém tem algum comentário? Genário, só fazer uma observação, né? E pensando também no que você coloca, a gente fazer um exercício aqui, né? Quais instituições que hoje estão na sociedade que não tem nenhum vínculo, nem com a discussão que a gente fez na semana passada, porque não cumpre aquela função política, e nem essa econômica que o Bruno está trazendo. Não cumpre nenhuma e nem a outra. Muitas, né? Compreender e oprimir a gente, deixa a gente no sufoco. Essa aí a gente podia fazer aquela lista da dissolução, Genário. Porque não tem outro destino para essas instituições, né? Elas têm que desaparecer rapidamente, né? Eu sei que a gente é muito conservador, né? Com as nossas instituições. Mas é isso, né? Essa basezinha, ela é muito interessante, gente, porque acho que esse termo que o Bruno trouxe, né? São critérios, né, para você começar a avaliar. Então, assim, um banco não está... Inicialmente, algum tipo de banco pode ter tido uma função para uma coisa ou para outra. Mas faz tempo, né? Não. Faz muito tempo, né? Não. Em algum lugar, né, Bruno? Talvez, quem sabe, né? Mas por enquanto não estou identificando mais essa relação, né? Eu tenho mãozinhas levantadas aí. Deixa eu ficar quietinha aqui para vocês poderem conversar com o Bruno. Por favor, Mércia. Eu também vou nessa linha. Quando se pensa, você falou da importância da cooperativa, de que forma, de que cooperativa é essa? Porque ao mesmo tempo eu lembrei de uma aula com a Suzy e que a gente falava da agropecuária. Está na mão de quem? Né? Que tipo de domínio é esse, né? Então, também só para... Letícia, por favor. Tá escutando, Letícia? Tá dando para falar? Se não der, tudo bem, tudo bem. Está me ouvindo agora? Abriu o microfone. Tá sim, Letícia, fala. Acredito que seria abordado, ou foi abordado, mais assim, nessa questão das instituições. Nós criamos as instituições, a comunidade cria as instituições para atender nossas necessidades básicas. E, ao mesmo tempo, o Bruno comentou que a nossa base não são as instituições, porque quando eu comecei a visualizar, né, a comunidade, as instituições, eu imaginei um ciclo, né? A comunidade cria as instituições mantêm a comunidade. E aí o Bruno comentou que as instituições não são a base. Eu queria entender, se aprofundasse um pouco mais nisso. Muito obrigado. Foi essa a minha dúvida. Eu agradeço. E muito. Eu não sei também se eu visualizei, quando eu comecei a falar, né, que é um ciclo, também não sei se funciona assim. Foi perfeito. Acho que, inclusive, pela tua questão, vai dar para a gente discutir com um monte de coisa que está sendo levantado, do que o José trouxe, que a Mércia trouxe. Marília quer comentar também, por favor. Não, eu tô aqui ouvindo, assim, eu estou tentando fazer um exercício de não misturar o que é do campo do ideal ou do conceito com o que é a distorção, né? Então, eu fiquei lembrando aqui do Paulo Freire, né? Nas nossas conversas anteriores, quando ele fala que o ser humano não é um ser determinado, né? Mas também no campo do ideal,
Porque na real, na nossa realidade, a gente vive muitos determinismos, né? Então, realmente a gente não... Eu acho que talvez a pergunta mais importante que eu ouvi, assim, o que a gente está chamando de comunidade? Me lembra um pouco uma discussão que a gente fez alguns encontros atrás, quando a Suzy fez uma provocação, quer dizer, população e povo é a mesma coisa, né? Quem é que cria as instituições? De que comunidade é essa que a gente está falando? Mas aí já entrando no campo da distorção, né? No campo do ideal, acho que é isso, assim, a gente não é determinado, a gente pode reinventar o mundo, é muito bonito pensar a economia desse jeito, né? A gente pode, enfim, produzir vida e reproduzir vida e desenvolver a vida a partir enfim, as possibilidades são infinitas sobre as formas como a gente pode se organizar nesse mundão de meu Deus, né? Mas e as distorções? O que a gente faz com elas? Excelente, excelente. Gente, essa é o tipo de discussão que é da hora, que fica boa. Deixa eu aproveitar a onda, Bruno, rapidinho. Vai lá, Su. Eu queria só colocar uma coisa, assim, e eu compartilho muito com a Marília dessa questão, né? Porque a gente está sempre nisso, né? Eu também escutei, assim, durante um tempo, essa visão. A política eu peguei mais rápido, acho que pela familiaridade, né? Que eu já estudo isso há muito tempo. Mas quando o Bruno começou a trazer essa percepção da economia, eu falava, nossa, isso é mais um dever ser, ou seja, aquilo que a economia deveria ser do que é o que ela é, né? Porque o que ela é outra coisa. Ok, né? A gente sabe disso e beleza. Mas sabe o que eu comecei a pensar depois de um tempo, gente, que a gente não tem opção mais de pensar de outro jeito. Essa é a questão. Porque, assim, sabe aquela frase básica do Marx? Capitalismo ou barbárie? Né? Tipo, é isso. Chegamos nessa situação, assim, a gente não tem alternativa. A forma como a economia é concebida com as distorções, então, instituições corrompidas, desligadas, enfim, o Bruno vai descrever para a gente melhor, né, esse cenário, leva a gente para o fim da espécie em poucas décadas. A gente vai viver uma coisa assim. Tem hoje ambientalistas falando que você não vira um século com a nossa espécie intacta. Não vou dizer extermínio da espécie toda, mas a gente não consegue garantir a reprodução da espécie, ao ponto que nós chegamos, gente. Então, talvez, de fato, a economia seja isso mesmo, né? E talvez seja nessa perspectiva mesmo que a gente tenha que começar a pensar. Tem o Edson aqui com a mãozinha levantada. Acho que também num modelo assim, político em que há uma espécie de totalitarismo, né, da economia neoliberal, em que a gente percebe que o capitalismo, o neoliberalismo, ele não está mais precisando de uma democracia representativa, né, para impor as suas vontades e tudo mais. A gente pode pensar que voltar para a comunidade, ter a comunidade como referência política, né, para criar essas demandas para as instituições e dissolvê-las ou arranjá-las de outra forma, deve ser alternativa, né? A outra forma já está posta, né? Que é o imperativo da economia. É tudo em nome dessa entidade aí chamada mercado. Perfeito, perfeito. E aproveitando isso, o comentário do Edson, a gente vai puxar o fio para conversar tudo que a gente estava falando até agora, tá? Então vamos lá. O comentário. Um tipo de organização política e econômica neoliberal, que foi o que o Edson trouxe para a gente, não precisa mais de representação política, democrática, burguesa, como a gente conhece, para se realizar, para se efetivar. Se a gente pensa assim, não precisa mais, é porque aquilo que foi construído atingiu um limite. Se fechou sobre si mesmo, começa a organizar de outra forma, e isso revela para a gente que as instituições e a nossa vida, as dinâmicas da vida, elas se transformam constantemente. E aí isso ajuda a comentar a questão que a Letícia trouxe. O ciclo seria esse mesmo. A comunidade cria instituição e a instituição serve à comunidade. Mas não tem só essas duas variáveis na nossa conversa, comunidade e instituição. Tem
transformações das condições históricas, da transformação das condições de vida, um período de estiagem, que fica tudo muito seco, um período que chove muito, um período de muito frio, um período de muito calor, uma safra que se perdeu e que não tem mais comida suficiente para a comunidade, aqui o modo como a gente sempre se distribuiu, que estava funcionando, talvez não funcione mais. E aí, como que a gente percebe se essa instituição ela é boa ou não? É se ela está cumprindo com o papel de atender a comunidade. Por isso que o que a Suzy comentou disso é um critério para a gente conseguir avaliar o que está acontecendo. E não vamos imaginar como as coisas devem ser sempre. Não, esse é o critério para a gente avaliar como elas estão sendo e para a gente fazer a crítica aos seus fundamentos. Ou seja, problema que está aparecendo não é só dar um jeitinho. Talvez a gente tenha que transformar completamente essa instituição, ou criar uma nova, ou derrubar ela. Vou dar um outro exemplo de histórias que a gente conhece, porque facilita visualizar. Uma história, por exemplo, muito famosa, porque tem filme, tem novela, tem livro, tudo mais, que é do famoso José do Egito, por exemplo. O que é esse mito semita? Conta pra gente. Conta o seguinte, que teve um período de seca, o pessoal estava com fome, e aí, para solucionar esse período de seca, tinha sido planejado uma grande acumulação de alimentos no Egito. E aí o pessoal com fome ia até o Egito para poder comer, né, conseguir os alimentos. E aí o dinheiro acabou, não tinha mais dinheiro circulando, ninguém tem dinheiro. Então a ideia foi, vocês trabalham para a gente dá as porções de comida necessárias para que todo mundo viva. Foi excelente. E aí foi assim que se organizou, para que ninguém morra, não tem dinheiro, não tem trocas, não é mercado, não é nada disso, é outro tipo de dinâmica social. Vocês trabalham, a gente dá comida. E aí o livro onde conta essa história termina com essa dinâmica. A gente trabalha, dá comida e tal, num período de seca muito forte. Aí tem um novo livro, o livro seguinte, que seria o livro do Êxodo, começa assim: subiu um novo rei no Egito que não se lembrava quem era José e nem o que tinha acontecido. E aí ele olha para os trabalhadores que estavam em troca de comida e fala: é uma população muito grande. E aí já passou a seca, agora não tem mais seca, já não é mais falta de comida, tem comida suficiente, mas o pessoal continuou trabalhando em troca de comida. E não se percebeu. E continuou. Até que ele falou: olha, está muito grande essa população, vamos controlar ela na violência. Então, instaura a violência como controle dessa população que está ali trabalhando em troca de comida. Na narrativa é para mostrar como surge a escravidão. Mas veja, uma instituição que foi criada num período de seca para que todo mundo comesse, trabalhar em troca de comida, quando acabou o período da seca, ela se torna o contrário do porquê ela foi feita. O trabalho em troca de comida era para que todo mundo vivesse, mas passou esse período, num novo período, e isso é o fundamento que cria a escravidão. Por que eu estou comentando isso? Isso é quando uma instituição se corrompe. Mas ela não se corrompeu porque simplesmente só uma pessoa foi lá e agiu mal. É porque com o tempo, aquilo que a gente cria atinge um limite e não funciona mais. É como você está com uma criança, tem lá seus 8, 9 anos, e tem uma dinâmica em casa de como vocês se organizam. Como a gente se organiza. Mas aí a criança começa a entrar na pré-adolescência, 10, 11, 12, e toda aquela dinâmica e ordem que funcionava começa a fazer mal para a criança e também para os pais que não estão sabendo lidar com a situação. E aquela ordem ela era ruim? Não. Alguém agiu de alguma maneira para corromper ela? Não. Mas no processo da vida ela precisa ser alterada. Então a instituição que organizava a casa precisa mudar. E qual é o critério? A vida da criança, a vida dos pais. A vida ali do adolescente e a vida dos pais. A vida do povo que trabalha em troca de comida, a vida do povo agora que não deve mais trabalhar em troca de comida, e muito menos ainda agora com a adição da violência, porque já passou as condições em que aquilo era necessário. A gente não usa roupa de frio o ano inteiro porque ela é gostosa. Não, a gente usa roupa de frio porque tá frio. E no período de frio faz sentido, mas no calor de 36 graus não faz sentido eu colocar isso aqui. São instrumentos que precisam ser alterados constantemente. E aí a gente precisa do critério. Por que nós vamos fazer alterações nas nossas instituições ou por que nós vamos mantê-las?
para garantir a produção, reprodução e desenvolvimento da vida da comunidade. No âmbito do político, para garantir as condições de manutenção da vida da comunidade. No âmbito do econômico. Entende? Não sei se faz sentido. Ninguém precisa concordar plenamente com tudo, mas aí a gente está discutindo quais são os âmbitos da política e o âmbito da economia. Aí a gente olha e fala, não, mas quando a gente olha para o âmbito da economia e da política aqui, não tem nada disso. Porque eu olho e falo, o cara não trabalha, não organiza o banco lá, o mercado, para garantir as condições de reprodução da vida. Exatamente. Então a gente precisa alterar essas instituições, porque elas não estão cumprindo o papel necessário. E aquilo que a Sus comentou é fundamental. Aí fala, não, mas as coisas não são assim. E por não estarem se organizando a partir de um certo critério, a gente corre o risco, isso é o que a gente vai trabalhar na semana que vem, de destruir as condições para que a gente continue vivo. A gente faz isso diariamente, ou seja, o que a gente está chamando de economia não é bem economia, é suicídio. Então, olhar esses tipos de conteúdo, de discussão, é para a gente começar a trabalhar esse âmbito de ter critérios para fazer uma crítica e para pensar como a gente vai se organizar. E aí, acho que o comentário do José é fundamental, do José Ginari é fundamental, porque, tudo bem, então em que âmbito que a gente está falando de comunidade? Porque tem a nossa comunidade familiar, tem a nossa comunidade ampliada no nosso bairro, uma fração do nosso bairro, no nosso território, nas organizações que a gente faz parte, na igreja, na escola, na cooperativa, na universidade, no trabalho, junto com os nossos colegas de trabalho e tal. Qual comunidade a gente está falando? Esse tipo de critério ele pode ser aplicado em vários âmbitos. E quando a gente olha no âmbito imenso, por exemplo, do Banco Central, do Estado, do mercado internacional, a gente fala, isso aqui é inviável de eu aqui, no meu quarto, ou na sala de casa, ou na cozinha, solucionar esse problema todo, efetivamente. Agora, tem critérios para mobilizar as minhas comunidades, tem critérios para a gente se organizar enquanto grupo, tem critérios para a gente poder fazer as nossas avaliações. E para como a gente vai criar as nossas instituições nos âmbitos que a gente pode trabalhar, que a gente pode desenrolar, desenvolver projetos, fazer as críticas necessárias. E uma coisa muito importante é a gente precisa ter esse senso de urgência. Que não é só uma questão de ter uma ideia. Esse critério é um critério muito prático, que é como a gente vai agir para solucionar esse problema que é imediato. Não é um problema de amanhã só. É um problema de hoje, já que a gente precisa fazer algo para que a vida seja possível, permaneça e tal. Então, acho que esse é um comentário que eu acho que é bacana para a gente trabalhar esse âmbito, esse campo do político e do econômico, né? Então, falar que a economia é para garantir a condição de manutenção, né, as condições são necessárias para a gente se manter como comunidade, como povo, como pessoas se vivendo e tudo mais, é para a gente ter critérios para mostrar, inclusive, que uma instituição como a Crefisa, que alguém comentou aqui no nosso chat, é uma instituição que ela não trabalha com economia, ela trabalha com outra coisa, tipo extorsão, agiotagem, né? Qualquer outra coisa. Mesmo que a economia, ela não está garantindo a vida de ninguém, não está garantindo a reprodução da vida de ninguém, não foi feita para isso, não vai cumprir com esse papel, está errada. Então, deve ser criticada, deve ser derrubada uma instituição dessa. Ela não tem papel, a não ser massacrar a galera e endividar para o resto da vida. Então, tem critério para crítica, né? E aí a gente vai, então, deslocando a discussão da economia. Lembra que eu comentei quais são as imagens que a gente tem de economia? É a gente conseguir deixar elas no segundo momento e trazer elas para um outro tipo de discussão, para um outro âmbito, para a gente poder daí retornar para elas já já. Não sei se foi suficiente o que eu comentei, se alguém tem uma crítica, apontamento, comentário, por favor, eu vou dar uma olhada aqui mais tranquilo no chat também. Por favor, sintam-se à vontade. Pode discordar também, claro, óbvio. Deixa eu ver. Pronto, a Kátia fez um comentário muito legal aqui também. A gente cria instituições de acordo com interesses e princípios. Perfeito. Uns têm como princípio lucro, mais-valia e tal. Outros têm como valor capital social, humano e outros valores. Pronto. Tem valores diferentes, princípios diferentes. Qual o critério a gente tem para julgar esses valores e esses princípios?
Quais são os critérios que a gente tem para julgar eles, para dizer se eles são bons ou ruins? Porque não é, eu prefiro isso, eu prefiro aquilo, tudo bem, mas a necessidade de todo mundo comer não é uma preferência. Então, quais são os critérios que a gente tem para poder julgar, certo? Disciplina trabalho, pronto. Pronto, o Daniel trouxe um ponto aqui muito bacana, não sei quem está conseguindo acompanhar o chat também, o Daniel falou o seguinte, mas um banco público ou privado pode ser considerado uma instituição de fato? Ou são ferramentas de um sistema econômico mantido por instituições, representativas ou não, teoricamente democráticas? Instituição, vamos fazer uma definição geral aqui para todo mundo, para nós todos e todas, para a gente trabalhar, não é a melhor definição, nem a única, nem tal, mas vamos fazer uma geral para a gente falar a mesma língua. Instituição são meios que nós criamos em grupos, em acordos coletivos, que são meios que a gente organiza em acordos coletivos para a realização de um projeto. São meios que a gente cria em acordos coletivos. O banco. O banco nem todo mundo participou, verdade. Mas foi um grupo, um coletivo que cria e que o mantém, e do qual nós fazemos parte, inclusive. Obrigados ou não, a gente acaba tendo que se meter nessa desgraça. Então, e aceitando as regras. Porque o banco não é a parede, o banco não é o cofre, o banco não é o dinheiro, o banco é como a gente se relaciona com essa coisa toda. Então, quais são as regras que organizam a vida de todo mundo? Aí está a instituição. Então, são os meios que a gente organiza coletivamente para a realização de um projeto. Essas são as instituições. E isso vale para a igreja, para a escola, para banco, para Estado, para família, para um monte de coisa que a gente fizer. Então, é uma definição bem geral. Tudo bem? Acho que isso ajuda. Então, o banco pode ser considerado uma instituição, se a gente assumir essa definição, pode. Ela é uma instituição financeira, dentro da economia e tudo mais, e que cumpre uma determinada função, um determinado projeto. E a gente pode criticar essa instituição. Acho que dá para ir avançando, depois o pessoal fala os que eles colocaram no chat, porque aí você consegue avançar um pouquinho aqui, mais. Na verdade. Porque às vezes o pessoal vai fazendo ponderação, senão você não consegue avançar. Mas aí depois a gente abre no final e o pessoal pode falar pelo microfone ou a gente volta. Para a gente avançar, então, mas que é a nossa questão. Mas peraí, se a economia foi isso aí, e tudo que a gente vê, gráfico, mercado, bolsa de valores, de inflação, banco, essa parafernália toda, é o quê? Que acho que é meio que isso que a gente está pensando. Se a economia é garantia das condições perpetuas, que essa parafernália toda é o quê? Pronto, vamos diferenciar o fundamento das operações. Uma coisa são as operações, os mecanismos, as instituições que a gente cria, que compõem a atividade econômica. Mas outra coisa é o fundamento da atividade econômica, que é aquilo que qualquer economia precisa. Você não pode abrir mão disso. Sem pessoas, não tem mercado. Mas sem mercado, tem pessoas. Entende a diferença? Sem banco, continua tendo floresta. Mas sem floresta não vai ter banco, porque não vai ter gente que não vai servir o banco. Vai morrer todo mundo. Então, para que qualquer economia exista, tem uma base, um ponto de partida. Gente viva, se reproduzindo e em condições que seja possível a reprodução da vida. Se acabar com isso, pode ter mercado, pode ter banco, pode ter o que você quiser, que isso não existe, não faz sentido. Não vai ter quem sirva. Então, uma coisa são as operações, as instituições, esse mecanismo todo que a gente imagina e vai, a gente vê no jornal e tal, a economia, alguém falou, né? O mercado hoje está triste, o mercado hoje está feliz, o mercado está aquecido, o mercado está com raiva. O que é essa criatura que eu não conheço? Eu nunca vi ela, né? A gente deu qualidades de pessoas para uma operação. A gente deu qualidade de ser vivo por uma operação que a gente criou. A gente está muito doido. Então, esse é o grau de loucura que a gente chega quando a gente não tem os critérios para fazer a crítica. Pensa, né? Economia não é isso. Economia não é o preço do petróleo. Não, de maneira nenhuma. Isso é um fenômeno, isso é uma parte de um processo econômico que pode ser alterado de N fatores, pode ser transformado, é contingente. Contingente é aquilo que pode mudar.
Então a gente precisa fazer essa diferença. Os gráficos, as contas, elas são necessárias? São. As planilhas, os investimentos, são necessários. O cálculo, tudo é necessário. São muito importantes. Num segundo momento. Desde que toda essa parafernália cumpra com aquilo que faz ela existir, que é a vida das pessoas, a nossa vida. Sem gente não tem gráfico que se sustente. Porque não vai ter quem leia a jossa do gráfico. Então não faz sentido falar sobre isso, entendeu? Então, esse é o lance. É a gente entender qual que é o ponto de partida, qual é o fundamento de qualquer economia possível. Então, se a gente se reproduz de um jeito que a gente destrói a água potável, ou a gente está diminuindo drasticamente o acesso à água, e que talvez a gente não tenha mais água para beber em algumas décadas, pode ter aumentado a quantidade de dinheiro, pode ter o que quiser. Acaba. Então isso não é economia, isso é burrice, sei lá qual é o nome que a gente vai dar para isso, mas não é economia. Economia, a ordem, a regra da casa é para a casa se sustente, não para que a casa acabe. Então é aí que a gente está tocando no âmbito de quais são os critérios que a gente tem para fazer a crítica da economia, para pensar a economia, para como que a gente vai imaginar como deveria ser a organização econômica, ou quais são as instituições que a gente vai organizar nos nossos grupos menores para desenvolver um tipo de organização econômica. Então, são critérios para a gente estabelecer, tudo bem? E aí, isso é muito parecido com a potente e a potestas que a Suzy trouxe semana passada. A estrutura é muito parecida. Uma coisa é a potência, como comunidade, que cria as instituições, a potestas, o poder fundamental e o poder que se exerce. E na economia vai ser muito parecido. É aquilo que é imprescindível para qualquer organização de uma comunidade, de um povo, e aquilo que pode ser alterado. E se pode ser alterado, não é a economia. A economia, o fundamento dela está antes. Tudo bem? Tranquilo? Eu vou aqui seguir só mais uma, que é então o texto do Ladislau Dalbor que a gente teve, para dar uma olhadinha, quem não pôde, depois dá uma lidinha semana lá, aquelas 20 primeiras páginas. Quem quiser ir um pouquinho mais depois, sem crise, o texto é legal, ele ajuda algumas coisas, atrapalha outras, porque a gente fica confuso com algumas coisas mesmo, mas eu acho legal que ele fez uma divisão entre setores da atividade econômica. E aí, no comecinho do livro, logo na página 4, ele fala assim, economia não é um setor, não é a economia separada do resto, é uma dimensão de tudo quanto é atividade que a gente realiza. E aí ele vai falar dos setores para a gente conseguir visualizar como essas atividades vão se relacionar umas com as outras. E aí ele divide 4 setores gerais, que estão aqui, para a gente dar uma olhadinha, que é a produção material, por exemplo. Eu preciso de agricultura para poder comer. Eu preciso de pesca, de pecuária, ter carne para poder alimentar as pessoas. Uso de recursos das florestas. Eu preciso de mineração, preciso de construção. Se não construir casas, se não desenvolver prédios, se não desenvolver espaços, praças, ambientes para a gente poder interagir, não tem como. Então isso faz parte da economia, do setor econômico. A indústria de transformação, e tudo isso a gente vai trabalhar melhor na semana que vem, mas são os apontamentos. Que indústria de transformação? O que a gente vai construir, como a gente vai desenvolver, melhorar as nossas estruturas, os novos produtos, novas coisas e tudo mais, para atender às necessidades das pessoas. Isso faz parte do que ele chama de produção material, como um setorzão. E tudo isso aqui interfere na nossa vida, diretamente, faz parte dela. E aí, então, isso tudo precisa ser regulado dentro daquele critério que a gente está falando, para garantir a vida. Mas como que a gente organiza, por exemplo, a nossa agricultura e pecuária? Soja para todo lado, destrói o solo, destrói a possibilidade de reprodução do ciclo natural de água, pesticida, agrotóxico, faz mal para a gente que vai comer, faz mal para os bichos que estão em volta, mata os insetos que garantem polinização, ou seja, faz parte da economia, mas não está funcionando de modo econômico, garantindo a reprodução da vida. Está funcionando de modo destrutivo. Ou vai queimando floresta para fazer nascer boi, né? Tira a árvore para plantar boi, mas boi não planta. Então vai destruindo, vai fazendo grama e boi, não tem, atrapalha o nosso ciclo de chuvas. A gente vai passar agora por um período monstruoso de estiagem, que é fruto dessa destruição toda.
E aí toda a dinâmica de temperatura, se a Amazônia destruir mais X%, que eu não lembro de cabeça agora, aqui no nosso território de São Paulo vira desértico, fica desértico, em ambiente desértico, ou seja, não é inteligente fazer isso. Mas está fazendo dinheiro, está tendo investimento, está na Bolsa de Valores, o PIB aumentou. Tudo bem, mas todas essas coisas juntas não garantem a reprodução da vida das pessoas. Na verdade, está fazendo o contrário. Então a gente precisa avaliar se a economia é isso que a gente está falando. Certo? Vamos lá. A infraestrutura dos transportes, de energia, telecomunicação, água, que é isso que a gente estava falando aqui, né? Para a gente poder trocar essa ideia online. Puta estrutura que a gente está utilizando, que envolve o trabalho das pessoas e tal. Quais são os critérios para a gente usar isso, desenvolver isso? Os bancos, que aí é o terceiro setor aqui, em serviço de intermediação, né? Que é os bancos, as agências de jurídicas, advocacia, as regras de propriedade, como que a gente transfere as nossas informações, tudo isso são setores necessários e fundamentais, que compõem a atividade econômica. E é o que a gente chama de política social, mas aqui a política social é o quê? É aquilo que é necessário para a vida de todo mundo. Saúde, educação, cultura, turismo, esporte, lazer, habitação, segurança. Não são serviços só. Isso aqui, sem isso, não existe vida possível em uma cidade, em um grupo, em uma comunidade. Então, isso compõe o âmbito do econômico também. E aí, para a gente fechar, é a nossa estrutura de análise que a gente está adotando aqui no nosso curso para poder discutir, na semana que vem, por exemplo, o capitalismo no século XXI, que é o tema, acho que, da aula 3. Para a gente poder discutir, inclusive, um monte de coisa que surgiu hoje, mas que a gente já vai começar a conversar a respeito. Mas qual que é a nossa estrutura de análise? Quando a gente fala de política, que foi apresentada semana passada, o critério é a produção, reprodução e desenvolvimento da vida humana em comunidade. E quando a gente fala de economia, é a gente organizar a produção, a distribuição e o consumo de modo que se garanta a reprodução do que a gente vai chamar de fatores de produção. A gente vai definir na semana que vem, mas já vai indicar que tem a ver com a garantia das condições de reprodução da vida da gente. Como que a gente organiza a nossa produção, a distribuição do que a gente produz e o consumo do que a gente produz, de modo que as condições da nossa vida possam ser, as condições necessárias para que a vida se mantenha, estejam garantidas. O critério é que a gente possa viver, permanecer, continuar vivos, vivas e tal. E isso vai interferir no modo como a gente imagina o mundo, pensa o mundo, percebe ele, tem os critérios para avaliar, tá? Então, o que acontece se a gente começa a reduzir a economia ao banco, ao PIB, à inflação, aos juros? O que acontece se a gente reduz a economia a tudo isso? Ô Bruno, na aula passada eu li com o pessoal aquele trechinho logo do comecinho do 20 Teses do Dussel, em que ele fala o seguinte, uma casa, tem muita coisa numa casa, né? Tem teto, tem parede, tem porta, tem, né, tem chão, tem móveis, tudo isso é casa. Além de tudo, né, tem família, tem gente, tem tudo isso na casa. A gente nunca diria que a porta é uma casa, certo? A gente nunca ia falar isso, porque a gente sabe que porta é porta, gente. Todo mundo sabe aqui que porta é um pedaço da casa, né? E, aliás, poderia ser pedaço de outras coisas também, mas nesse caso é o pedaço da casa. A gente jamais confundiria porta com casa. Por que que a gente confunde PIB com economia? Falar que economia, gente, é dinheiro, todas essas imagens que vocês trouxeram são as imagens que estão na minha cabeça também. Falar que economia é a inflação, economia é o aumento do PIB, economia é o dinheiro, economia é o banco, é dizer que a casa é a porta, gente. E aí tem uma questão que me incomoda muito, porque mostra o como a gente foi mal formado nesse processo todo. Como que a gente vai conseguir reagir a isso se a gente não sabe nem do que a gente está falando? E lembra quando eu falei para vocês também sobre a questão da política? A gente transformou a democracia, a gente, eu digo no geral, lógico, né? No processo eleitoral da urna, não é isso? Veja só, nós estamos passando por um terremoto no Brasil e a gente fala, não, mas em 2022
a gente vai ter eleição, né? Então é isso, nós reduzimos a democracia, ou até a política, né? Para começar, já reduziu a política à democracia, né? É como se fosse já só a mesma coisa, mas tudo bem, beleza, né? Dependendo da democracia que fosse, até dá para passar. E depois a democracia virou eleição. E a eleição virou aquele momento individual do voto. E é isso. Então, assim, e estou falando no país como um todo, né? Esses reducionismos, eles são muito perigosos, né? E é legal fazer esse exercício com o Bruno para ver no nosso cotidiano, né? Na nossa atuação, como que a gente, às vezes, não se apega a um pedaço, né? E transforma o pedaço em todo, né? Isso é um risco, é um perigo para o pensamento, gente, transformar uma coisa, um pedacinho no todo. Porque a gente não perde a noção do que a gente tá vendo, né? Ô, Suzy, só pegar um gancho aí no seu comentário, esse perigo, ele porque eu estava ouvindo aqui, estava pensando na questão da linguagem, né? Como, se você vai conversar com um liberal, por exemplo, ele vai usar do mesmo argumento para, enfim, subverter tudo, né? Então, eu fico pensando aqui, por exemplo, o que tirou a Dilma do governo? Né? Foi uma pedalada fiscal. Quer dizer, um argumento do economês, dessa linguagem, né? Como se ela estivesse fazendo uma gestão nociva, uma discordância do como, né, esse processo econômico estava acontecendo no país, que destituiu do poder um outro projeto de economia, né, que tinha ali na sua base a inclusão social e a distribuição de renda, enfim, com 1000 problemas, mas trazia essa discussão para o debate público. Isso. Agora, genocídio não tira. Pois é. E, gente, é só isso que a gente está hoje falando aqui. Porque o fato de genocídio não tirar não é só porque o Lira não quer. Não, porque genocídio tem a ver com esse fundamento aqui. Porque se a noção de economia é essa, você não tem... Como é que você está falando de projetos político-econômico com genocídio, né? O PIB aumentou. Então, tá bom. É verdade, o meu PIB aumentou. Opa, isso teve, né? Mas, gente, é legal amar trazer essa discussão do liberalismo, gente, porque, assim, eu falo para os meus alunos toda semana, eles não me escutam, tá, gente? Porque, assim, no geral, não escutam. Os meninos e as meninas escutam, mas eu quero dizer, a coisa não ecoa o suficiente para virar outra coisa, né? Mas eu costumo sempre falar o seguinte: praticamente toda a nossa formação de economia e de política vem das teorias liberais, políticas e econômicas. Quase todas elas. Ou seja, está cheio de esqueminha liberal na nossa cabeça. Daria para fazer uma investigação psicanalítica, assim, para ver. Quase tudo que a gente acredita em termos de política e economia vem. E mesmo a esquerda, gente, a gente não está livre disso, tá? Eu nem vou entrar nesse assunto agora, porque se eu entrar, eu não saio mais. A gente está cheio desses discursos na nossa cabeça, porque a gente não sabe muitas vezes que eles são liberais, a gente acha que eles são o discurso da política, como se eles fossem o discurso, né? Só, gente, que assim, eu sempre falo para os alunos, liberalismo não é uma teoria política e não é uma prática política, porque você não tem como ter uma teoria e uma prática política que concebe que a sociedade é somatória de indivíduo. O liberalismo, ao afirmar isso, ele já diz a que veio. Não é para falar de política. Porque política não diz respeito ao que eu quero, o que a Mércia quer, o que o Bruno quer. Então, acabou a conversa aí. O resto é um conjunto de discursos ideológicos para sustentar essa lógica que a gente vive. Mas é interessante ver, gente, que a própria ciência ela foi sustentando isso, né, que o Bruno está criticando aqui. E é muito importante a gente começar a se empoderar para dizer, não, meu senhor ou minha senhora, isso não é economia. E, inclusive, jogar nos próprios termos, de dizer, não é economia, porque isso não vai sustentar a nossa casa. Nós vamos
sucumbir. Gente, tem uma expressão que o Gessé usa, que, assim, eu gosto muito, tem muita gente que questiona e tal, mas eu gosto muito, assim, porque eu acho que ele conseguiu pegar uma peculiaridade, que é aquela expressão, a elite do atraso. Às vezes tem gente que fica falando, mas qual é a elite que não é do atraso? Gente, é só olhando a maneira como o brasileiro lida com as relações aqui, e outros povos também, mas nós sabemos muito da forma como a gente se relaciona, essa economia, entre aspas, que é feita para que as pessoas morram, certo? Como que pode ser chamada de economia isso? Não, isso não é economia. As pessoas estão usando a terminologia errada. Então, não é assim, a gente é de esquerda, então a gente define a economia dessa forma, e vocês são capitalistas, vocês definem a economia de outra forma. Não, peraí, se vocês são capitalistas e vocês defendem economia, tem jeito de fazer isso. Não defendendo igualdade entre todos, etc e tal, mas de uma forma que o planeta não desapareça e que a gente não desapareça, principalmente. E não é o que a gente vê por aqui, né, Bruninho? Bruninho travou. Aqui, é o que a gente vai ver semana que vem. Fica já o gancho para a gente conversar. Gente, essas são as provocações para a gente poder manter a nossa conversa viva, ativa e não fechada, né? É muito mais fácil das definições que a gente já resolve tudo, volta para casa feliz, ou nem sai de casa, né? Quem já estiver em casa já fica feliz. Mas eu queria contribuir com essas conversas, provocações hoje. E esse primeiro âmbito da gente conversar sobre o econômico, ou sobre economia, pensando na referência de garantir a reprodução, as condições de reprodução da vida. Porque aí a gente vai discutir, quando a gente começar a avançar nos temas sobre inflação, sobre juros, aquela coisa que assusta a gente logo de cara, ou que a gente fica, meu Deus do céu, como a gente vai trabalhar com isso daí? Normalmente colocam da seguinte maneira, é uma questão técnica. Então, é puramente técnica. Se você ajeita assim a inflação, juros dá não sei o quê, e lá, e o outro fala, não, a gente deveria fazer assim, não, isso está errado, porque parece que a gente está ajeitando Travou um pouquinho, Bruno. Parece que a gente está ajeitando. Parece que a gente está ajeitando só um detalhezinho. Que se você corrigir ali a curva da inflação, se você corrigir os juros, um negócio X, Y, Z... Baixa a taxa Selic, sobe a taxa Selic. De câmbio, não sei o quê. Parece que é isso que a gente está tratando de economia. Parece que é isso que é economia e pronto. E a gente não leva esse âmbito fundamental no qual essas coisas são o ponto que aparece. Mas elas têm que ser corrigidas, pensadas, criticadas, avaliadas a partir da garantia de reprodução da vida das pessoas. Porque senão, sabe o que acontece? A gente mantém sempre a mesma ordem de como se organizar e viver, como se ela não fosse imutável. Só dá para se organizar dessa maneira. Só dá para viver dessa maneira. Economia só é assim, e são detalhes que a gente vai corrigindo. E não. Pegar um dado, né, Bruno? Quando o pessoal, quando a gente ouve os economistas, por exemplo, falando que os economistas, né, no geral, à direita, né, que vão dizer assim, precisamos enxugar o Estado, né, precisamos diminuir os gastos do Estado, né, porque o Estado não pode continuar gastando o Estado também virou uma pessoa, né, o Estado não pode continuar gastando essa quantidade, não pode continuar, né, com esse acúmulo de contas, as contas públicas, aquela coisa toda, a dívida, etc e tal, então não é possível, certo, aumentar a dívida pública e continuar dando auxílio emergencial, por exemplo. Então, ponto final. Então, era 600, agora vai ser 150, que, aliás, é o que muita gente está recebendo, né? Aí vem toda a população, inclusive, às vezes, a população mais pobre, gente, fala, gente, mas realmente não tem condição, porque o Estado já, como é que o Estado vai pagar? Né? E, então, não dá mesmo mais. E não consegue perceber que a fórmula é outra, porque, na verdade, qual é o critério? Né? Onde é que está o foco? Não, mas se você continuar fazendo isso, a inflação vai aumentar. Não, mas onde é que está o critério? Né?
Não, mas se você aumentar o salário mínimo, aí as contas públicas vão estourar. Não, se você aumentar o salário mínimo, as pessoas também vão conseguir comer mais. E, portanto, vai circular mais mercadoria. É muito interessante como falta essas perspectivas, né? A gente foi se acostumando com essa leitura da direita, né, de economia. Críticas, comentários, dúvidas, vamos conversar mais um pouquinho. Apontamentos. Vou tentar acompanhar também aqui, deixa eu ver se tem mais um comentário. Eu acho que os diálogos desses encontros, ele traz mais conflitos na cabeça da gente de pensar o Brasil hoje, de pensar a minha casa. Eu estou pensando toda hora aqui o Brasil como casa e como está essa casa, e pensando que daqui a pouco eu vou ter que cantar uma casa muito engraçada, não tinha teto, não tinha nada, né? Pensando na questão da economia, um sistema de articulação de peças articuladas. Aí eu não sei por que me mexeu muito, eu lembrei essas aulas aqui hoje, que eu estou pensando aqui, pensando na Amazônia, né? Porque eu fico pensando, eu estou aqui numa metrópole, né? Vítima de uma capitalização de mais trabalho, mais trabalho, mais trabalho, rendimento. Ao mesmo tempo, eu tenho uma Amazônia que está provocando a morte, e aqui também com a questão do meio ambiente. Eu acho que quando você traz a economia ligada ao meio ambiente, como saúde, como saudável, e com a economia, eu acho que, para mim, me traz muito mais como provocação, porque no texto do Ladislau, no início, ele começa também um pouco, quando ele fala também desse sistema que está articulado, está uma bagunça na minha cabeça, mas eu acho que eu vou começando a ler e vou me aprofundando com o tempo. Porque, assim, eu vejo que quando traz também essa análise dentro da conjuntura de um sistema de esquerda que estava no poder para poder dialogar de uma forma democrática, de uma saúde para o nosso povo, vida para o nosso povo, acreditando dessa forma, mas não o que ocorreu. Aí depois, eu vi aqui o exemplo de Erondina, né? Quando, na questão dos transportes, a implantação do processo democrático, e eu fico pensando, eu fico pensando aqui, o que nós, no pequeno grupo nosso, poderíamos, além de estar construindo uma forma de pensar diferenciada, na qual a gente acredita que isso é que gera vida, podemos ainda contribuir, que eu acho que não dá para a gente ver de uma forma simplista, só pelo voto, porque a gente se sente pequeno ainda, né? Eu acho que a gente se sente pequeno diante de uma outra estrutura neoliberal que a Maria trouxe aí, para a gente dialogar. Assim, para mim é mais provocante essas questões. Espero que seja provocante do jeito bacana, Mércia. Edson, por favor. Eu estava pensando aqui, por exemplo, como é que setores da própria esquerda, por exemplo, se faz uma crítica à política econômica que é chamada de assistencialista, né? Que se diz, o PT fez uma política econômica voltada para o consumo, daí se critica o Bolsa Família e tal. Uma vez eu ouvi isso numa formação, numa apresentação com um professor, né? Estava falando sobre esse processo todo de fascismo. Falou, o PT fez uma política econômica somente priorizando o acesso ao consumo. Que eu acho que é uma crítica válida, mas eu fiquei pensando o seguinte, né? Será que... Qual tipo de consumo a gente está falando, né? Que esse consumo que a classe média está acostumada e que pode parecer supérfluo, como comprar uma geladeira. Você compra uma geladeira quando a antiga já não presta mais, você quer comprar um modelo moderno, ou alguém que nunca teve geladeira, né? Tem um livro muito interessante, que é o Vozes do Bolsa Família, de professores da Unicamp, que mostra esse processo, né? Como é que aquele valor que pode ser mínimo, que às vezes propicia que... né, tem esse exemplo no livro. Uma avó paga um curso de desenho para o neto, porque percebe que o neto tem talento para isso. Daí vai mostrando que de uma geração para outra,
aquela renda que é básica, já propicia que na próxima geração os filhos já entrem para a universidade, né? Então, pensando assim, né, fazendo um link com o que vocês disseram, né, que qual tipo de economia a gente está pensando também. E eu vou fazer um comentário. Isso é muito comum, né? Hoje eu estava dei uma aula antes de estar aqui com vocês e entre uma coisa e outra eu estava conversando com o maridão lá no sofá, que é uma momento terapia, né? Aí estava lá falando. Tem muito clichê, Edson, nessas formações e muito clichê na academia, né? A gente tem que ficar muito atento a isso, Edson. Falou-se muito isso, né? Que o PT fez a política de consumo e tal. Eu acho que avaliando, a gente pode fazer muitas críticas ao PT, tem muitas possibilidades, porque a gente pode fazer crítica a tudo, na verdade, mas assim, ela não foi uma política só de consumo, né? Eu acho que quando a gente começa, a gente tem que ver primeiro assim, o que aparece, né? E o que não aparece. Então, por exemplo, eu vejo muito a presença do projeto do PT no período Lula e Dilma, especificamente no ensino superior, com o lado que eu vi problemático, que foi a expansão do EAD, esse aumento, né, das universidades privadas que trabalham com ensino à distância e tudo mais, mas que na época também não era para isso, tinha uma outra proposta de democratização também da educação, que acabou não indo por aí, mas principalmente no ensino superior e no acesso, né? Eu venho da geração de que pobre não estuda em universidade pública. Essa foi a minha história. Pobre não estuda em universidade pública, certo? Eu fui entrar numa universidade pública quando eu fui fazer mestrado. Foi aí que eu consegui entrar na universidade pública. Na graduação não era para mim. E um dos grandes projetos do PT, que foi estrutural, foi no país todo, foi de inserção do estudante da escola pública na universidade. E isso não é política de consumo, né? E não foi só... E não é pouco, é muito, assim, porque é quantitativo e qualitativo. E junto com a política da inclusão do estudante de escola pública na universidade, veio também a inserção da população negra na instituição. Gente, eu dou aula na instituição federal, em universidade, né, ou seja, no ensino superior, desde 2002, certo? Só desde 2015, que eu estou numa universidade federal, que eu dou aula em larga escala para alunos e alunas pretos e pretas. Essa é a realidade. Certo? Porque até então, o ensino superior não era. Quando era para o aluno de escola pública, se a universidade cobrava menos, era para o aluno branco ainda. E isso é política do PT e ela é de larga escala. Então, assim, tem muita coisa, né? Mas ficou essa deixa. Mas só para aproveitar o seu comentário, Edson, que eu acho muito importante, o que o consumo significa na vida da população mais pobre? Porque, assim, você adquirir, às vezes, algo, né? Tem a ver com autoestima, tem a ver como você se vê e tem a ver como o outro te vê. Não estou falando aqui de roupa de marca, não estou falando de celular, certo? Estou falando de você poder ter, de repente, um carro e se você mora numa região que não tem asfalto, você não chegar com o pé sujo no seu trabalho, entendeu? Já contei para vocês, morei no Riacho Grande muito tempo, acompanhei muito isso. Uma população envergonhada porque chegava com os pés sujos no trabalho. Esse era um problema. Então, ter carro não é só ter carro, entendeu? Ter carro é você também não chegar com os pés sujos no trabalho. A pessoa não olhar para você e saber que você mora, às vezes, numa região que não tem asfalto, né? Então, essa coisa do consumo, ela é muito relativa. E, no geral, né, Edson, precisa ver quem fala isso, né? Que é uma pergunta que eu aprendi a fazer muito desde cedo, assim, na academia, né? De onde vêm as teorias, né? Quem enuncia? Quem é que elabora isso, né? Porque qual é a esquerda que elabora, né? A crítica ao assistencialismo, qual é a esquerda, né, que elabora?
acho que é uma coisa importante para a gente pensar. E se pensar como esquerda também, né? Tem mãozinhas aí, vê se além da Marília, por Brunícia, favor. tem mais alguém. Por favor, Marília. Não, desculpa, eu só queria puxar mais um gancho que era para um pouco, acho que a Suzy me contemplou, mas assim, para relativizar um pouco essa questão até essa crítica que a gente costuma fazer ao consumo, né, à política econômica do consumo e do assistencialismo. Hoje eu vivi uma experiência na escola, sou diretora de escola, e cheguei hoje para trabalhar e tinha um carregamento gigantesco de banana, de fruta, verdura, legumes, e enfim, uma cesta saudável, né, que é o nome que a prefeitura deu. A hora que eu vi aquela imagem, assim, a escola tomada de banana, cachos e cachos de banana, assim, a primeira impressão, a primeira ideia que me veio, eu falei, puxa, viramos Ceasa, né? Agora vai ser a semana inteira distribuindo isso aqui, eu não vou conseguir pensar no pedagógico, né? Que é a função da escola. E aí, enfim, começamos a distribuir as bananas, né? E o povo indo lá o dia inteiro pegando as bananas. E daí, hoje, no final do dia, assim, agora à noite, vindo embora, eu falei, que bonito, que bom que a gente pôde distribuir essas bananas, sabe? E a alegria das pessoas buscando aquilo, porque elas estavam precisando muito. Elas estão precisando muito daquilo. E é muito maluco pensar, né, que um governo neoliberal, agora no fim, 15 meses depois desse processo de intensificação da miséria, começa a distribuir banana. Mas, assim, é uma discussão interessante, porque você pode parar e pensar, poxa, não é função da escola fazer isso, né? É lógico que a gente não quer que as pessoas precisem disso. Acho que a Cleide sempre traz muito essa discussão, né? Agora, nesse momento em que a UNAS está muito mobilizada para fazer campanha né, de solidariedade, arrecadação de cesta básica, distribuição de comida, porque é isso que precisa ser feito agora. Mas a nossa luta é para que isso não seja necessário, é lógico. Mas enquanto é necessário, isso tem que ser feito. Eu lembro lá nos anos 80, o Betinho, uma discussão, né, da caristia e aquela coisa toda da distribuição de alimentos, e eu lembro que perguntaram para o Chico Buarque numa entrevista, eu era criança, mas eu lembro muito de ter ouvido o Chico Buarque dizer isso, sabe? Você é a favor ou é contra a distribuição de alimento, e isso não é assistencialismo? Ele falou, e é bonito. Então, acho que tem isso também, né? Que faz parte dessa discussão. A luta tem que ser para que isso não seja necessário, mas enquanto for, não tem nem que discutir se é assistencialismo ou não. Né? Enquanto tiver gente sem geladeira, o Lula trazia muito isso, né? Na fala dele. A economia precisa ser pensada com a inclusão do povo. A hora que os ricos perceberem que isso traz muito dinheiro, inclusive para eles, né? Talvez a gente possa falar de um outro lugar histórico aí, né? Então, é um pouco assim, para reforçar isso, né? Quer dizer, às vezes o assistencialismo ele é necessário. É uma pena, mas é. E eu acho que tem essa coisa da gente também organizando um pouco talvez esses degraus que o Bruno trouxe, né? Do que é fundamento, de fundamento, de fundamento, e da gente também ficar tranquilo em alguns momentos que tem que ter uns recuos, né? Para cuidar daquilo que é mais importante, sem o qual não tem o resto, né? E, gente, por trás desse discurso de crítica, eu não vou nem dizer a crítica que a direita faz ao assistencialismo, porque essa aqui a gente não vai considerar, né? Mas tem muita hipocrisia nisso também, né, gente? De você dar tudo de mão beijada, como as pessoas dizem, para os seus, e depois vir dizer que você não pode, né? Atender ao próximo, ao outro. É um despropósito, assim, isso não tem o menor sentido. Então, também acho que é importante a gente tentar ressignificar isso e entender que essas visões têm uma história, que também estão amarradas em equívocos também de grupos, né? É hora da gente repensar essas coisas. Quando a gente elaborou o curso, eu falei para o Bruno, precisa ter uma aula de capitalismo, mas precisa ter uma aula de capitalismo no Brasil. E eu acho que acompanhando essas duas aulas tem que ter de uma espécie de visão de esquerda e da esquerda no Brasil, porque assim, a gente precisa pensar as nossas peculiaridades aqui, né?
e como é que a gente chegou onde chegou. Tem um negócio que eu queria muito compartilhar. Eu sei que a gente já está aqui avançando nos nossos tempos, para não perder o costume. Mas, ó, essa própria noção que a gente tem, por exemplo, de chamar uma ação de assistencialista, não está errado, óbvio. Entendemos perfeitamente do que estamos falando. Mas ela também vem carregada de uma noção dentro dessa própria economia que a gente se acostumou a falar. Então, não é que dizer que a gente não deve fazer a crítica ao assistencialismo, é a gente pensar o que significa isso na nossa cabeça. Por exemplo, olha, você não deve ser assistencialista. Sim, você vai incluir essa pessoa, ou esse grupo de pessoas, ou quase 20% da população sem acesso ao trabalho regular, remunerado, bem remunerado, que garanta a vida, está incluído, vai incluir. Não, então ela precisa de alguma coisa para sobreviver. Então vai ser sempre assim? Não. É que se a crítica vem de que essas pessoas precisam ser incluídas no ciclo produtivo, precisam de trabalho, precisam ter dignidade, precisam ter... Então, está sendo planejado isso? Ou é responsabilidade dessa pessoa ir correr atrás do dela? Entendi. Então a gente está chamando de assistencialismo, a gente não deixar a pessoa se lascar para o resto da vida, porque não vai ser incluída no ciclo produtivo, de trabalho, de dignidade, com acesso à casa e tudo mais, porque não está sendo planejado isso. Não está se desenvolvendo uma economia pensando em como a gente garante isso para as pessoas. A gente desenvolve nossa economia pensando em regulação de ganho de PIB, aumento de lucro, atrair investimento, em todas as coisas. Isso está incluído, ou tem como referência a vida das pessoas? Não. Então, não dá para a gente chamar de assistencialismo e condenar a garantia de necessidades fundamentais sem as quais as pessoas não vivem, se não está acompanhado um projeto no qual elas serão incluídas, de trabalho, com dignidade, casa, acesso a bens fundamentais e tal. Então, eu trabalhei na prefeitura com planejamento de política pública para a população em situação de rua. E praticamente todos os trabalhos e projetos que tinham era visando a autonomia das pessoas. Então, precisa de autonomia para poder sair dessa situação de rua. Eu falava, então, mas não é a pessoa individualmente que precisa de autonomia para sair da situação de rua, e se ela não saiu, ou se ela não está conseguindo teto, não está conseguindo comida, não está conseguindo trabalho, a culpa não é dela, porque não é dela. Então, é essa loucura, não é essa pessoa, aquele sujeito, mas todo o trabalho é organizado para trabalhar individualmente, isoladamente. Poucos são os grupos que trabalham de maneira comunitária, que fazem cooperativas, e quando fazem, conseguem trabalhos mais interessantes, mas mesmo assim, é tudo planejado de maneira fragmentária. É assistência, mas para sair da assistência precisa de auxílio para o que chama de saída qualificada, que a pessoa não depender mais do aparato público. Mas a culpa não é dela, a responsabilidade não é dela, entendeu? É uma dinâmica da reprodução social. Isso é o que a gente vai falar na semana que vem, sobre o capitalismo do século XXI, fatores de produção e reprodução social. E como que a gente organiza globalmente, que a gente não percebe, mas a gente todo dia reproduz socialmente essa mesma sociedade. Todo mundo aqui, a gente vai trabalhando, vai correndo atrás do nosso para poder sobreviver, para pagar as contas, para conseguir a grana, conseguir o trampo, conseguir para os nossos amigos e amigas que precisam da gente, familiares que precisam da gente, a gente vai fazendo. E quando a gente está fazendo isso, a gente também vai reproduzindo socialmente como as coisas devem funcionar. E nessa dinâmica, a gente daí responsabiliza quem foi sabotado a vida inteira de que tem que sair dessa. Aí falou, não, aí se a gente ajuda assistencialismo, atender necessidade básica. Eu tô com isso muito forte na minha cabeça, porque agora, semana passada, a gente estava com uma amiga nossa, a mãe dela, tá morando num barraco. E a gente não sabia, nem ela sabia direito, por causa do período de pandemia, ficou um ano quase sem ver a mãe, foi visitar a mãe, estava aqui, eu moro aqui na região do Grajaú, estava morando num barraco. Aí a gente foi lá, no Varginha, materite, saco plástico, primeira pergunta foi, o que você precisa? Cobertor, comida, gás, sei lá. Aí a gente começou a se articular para conseguir para ela, para essa família separada. Aí alguém falou, não, mas ela precisa de um trabalho. Eu falei, sim. Ok, você vai arranjar o trampo para ela? Não, eu também não. Eu sou autônomo, eu não... tem trampo. Como assim? Como que a gente vai fazer? Aí, entendeu? Então, a reprodução, como a gente planeja socialmente essas coisas. Como comunitariamente a gente vai se organizando, alterando essas dinâmicas,
A gente vai pensando devagarzinho. O que significa economia? Para que ela serve? Por que a gente trabalha? Para que produzir? Para quem produzir? E aí a gente vai percebendo essas dinâmicas. Para quando alguém fala, isso aí é assistencialismo, foi meu querido. Não posso chamar de assistencialismo quando as condições aqui não são de trampo para todo mundo, de inclusão, dignidade, teto garantido, comida garantido, não tem gente com fila no açougue para pegar resto de carne e um pedaço de osso. Então não posso chamar de assistencialismo, né? Então é nessa dinâmica que a gente precisa fazer as nossas críticas, de pensar parado, e não cair na lábia fácil dos nossos jornais, nossos especialistas em economia, de que não, isso aí não tem dinheiro, é a dívida pública, precisa atrair investimento de bacana, é porque o Estado é muito inchado. Não. Espera aí. O fundamento não é as máquinas, mas é para que elas funcionam. E aí sim, a gente pode discutir elas depois. Mas para que elas existem? Então, esse é o comentário que eu ia fazer aí, para a gente pensar um pouco. Não sei se alguém mais tem algum comentário também, uma crítica, apontamento, por favor. Se não tiver, a gente vai parando, já estamos na nossa hora. E aí vocês vão pensando se mais alguém quer fazer alguma questão, um comentário, combinar com vocês que a gente vai mandar para vocês rapidinho amanhã, no máximo depois, a indicação já para as leituras das próximas aulas. As leituras já estão, os livros já estão indicados lá no nosso programa, mas a gente indica certinho o trechinho para vocês irem se organizando antes. E, gente, a gente vai seguindo devagarinho, mas vamos nos manter firmes, vocês vão ver que vai valer a pena, assim, para dar uma organizada. Me ajudou bastante em alguns momentos aí, já faz tempo, mas ajudou bastante parar um pouco para reorganizar os discursos. A gente está muito mal amparado, assim, com os discursos que a gente usa sobre política e economia. Quando o Bruno fala, né, a gente passa praticamente, toda vez que senta para assistir um telejornal, ouve os assim chamados especialistas em economia, que, no geral, não entendem nada de economia, gente. Não mereceriam este nome. Então, a gente precisa pensar essas coisas a partir de outro lugar. Não tem como partir daquilo ali. Então, assim, precisa entender, é claro, o jogo, mas a gente precisa partir de outros lugares. Acho que isso que é muito importante. É isso, meus queridinhos, minhas queridinhas. Obrigada pela presença de todos. Obrigado, Bruninho, pela aula. Semana que vem a gente se vê, então, e a gente manda pelo e-mail. O link vai ser esse mesmo, mas a gente manda a indicação precisa das leituras, tá? Beijinho. Agradeço muito, gente, de coração, pela Tchau, paciência. Gente. E pelo cuidado. Tchau, gente. Um beijo. Tchau, valeu. Beijo, boa noite. Muito Beijo, bom. gente. Boa noite, gente. Valeu. Ótimo a todos aí. Tchau, gente. Boa noite. Ótima aula.